paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Seres e o Planeta. A gente já agradece a sua companhia, sabemos que é tão precioso o seu tempo, a sua escolha, o fato de você estar aqui com a gente, escolher ficar aqui com a gente algum tempo, que já é bem relevante, a gente agradece super. Então, muito obrigada. Se você não faz parte ainda do canal, se inscreva, venha aqui com a gente, venha refletir, né, trazer uma possibilidade aí de uma reflexão a respeito da vida, do planeta, dos seres e sob o ponto de vista espírita. Mas, se você também não for espírita, não tem problema nenhum, seja muito bem-vindo aqui. Todos nós estamos juntos aqui num momento de reflexão. Então, agradecemos a sua presença e já vamos aqui começar o nosso tema de hoje, que é um tema bem, né, sempre muito relevante. A gente busca trazer aí coisas que a gente entende que seja de interesse. Então, veja, ó, a pergunta do nosso tema de hoje. Você acredita que pode mudar o outro? Isso assim, é um clássico, né? É icônico. Tudo, de todas as formas, de algum modo, a gente acha que pode deliberar sobre a escolha do outro, sobre a atitude do outro, sobre os sentimentos do outro, sobre a vida do outro. Então, a gente sempre, assim, quem nunca? A gente sempre entende a possibilidade de dizer, não, mas ele vai mudar. Não, mas ela vai mudar. Ela pode ter mudado, né? Porque a vida é isso, é movimento, mas só vai se mudar se quiser. Se ver, né? Se vir, sei lá, sentido na mudança, ou percebe necessidade de mudança. Então, em geral, a gente é iludido. A gente tem a intenção de mudar o outro para que o outro consiga caber nas nossas expectativas, nos nossos desejos, na caixinha que a gente quer colocar o outro. Então, a gente quer que o outro pense, fale, goste das mesmas coisas que a gente. E é interessante porque, num primeiro momento, às vezes a gente pode até, né, no trabalho, um relacionamento conjugal, romântico, namoro, ou qualquer questão ali que seja de um relacionamento um pouco, de uma convivência um pouco mais estreita, a gente vai e diz, não, vai mudar, nossa, não, é porque você não conseguiu, mas comigo vai ser diferente. E aí a gente entra naquelas enrascadas, naquelas situações que geram dor e sofrimento
para todos, ou para aquele que tem a ilusão de que vai mudar o outro. Então, veja que é um fato, é corriqueiro, é o tempo todo assim. Ou aqueles que apostam, né? Ajudam e tentam fazer tudo para que aquela pessoa consiga realizar algo e tal, e a pessoa não tem vontade nenhuma. Não tem nenhum comprometimento, nem consigo mesmo, nem com o outro, nenhum compromisso com a mudança, ou pelo menos com um feedback, né? Aquilo que o outro diz de você, porque é claro que quem sabe de nós somos nós mesmos, mas às vezes, eu nem acho que às vezes, o tempo todo nós estamos sendo, o fato de vivermos em uma sociedade, vivermos, nos relacionarmos com pessoas, com outras pessoas, às vezes a gente vai, pelo olhar do outro, a gente vai conhecendo a nós mesmos. Às vezes tem pessoas que vão vir e vão dizer algo para nós que tem relevância, ou dizer como se sentem com as nossas atitudes, com a nossa vida, como a gente está levando a vida, ou que não se sentiu tão bem com aquilo que a gente está realizando e tal. Então, veja, mudança é bom. Mudar é bom. Dá trabalho? Só quem já mudou de casa, mudou de cidade, mudou de país, quando você vai lá e começa a juntar tudo que você espalhou, suas coisas, suas roupas, seus objetos, utensílios, livros, decoração da sua casa, suas plantas, os animais que moram ali e que têm um espaço já consolidado, começa a mexer nisso para ver como é difícil. Se adaptar a um outro lugar, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de país. Imagina, me ocorreu agora de imediato, imaginem aqueles refugiados, por exemplo, que estão no mundo e não pertencem a lugar nenhum fisicamente. Estão no mundo e precisam sair do seu lugar de pertencimento, seu lugar de identificação, porque tem uma guerra, porque tem perseguição, porque tem dor e sofrimento. Imaginem essas pessoas com as suas coisas, né? Que é aquilo. O que você levaria quando você não pudesse levar tudo que você tem? O que você levaria naquela mala que óbvio que você vai ter que restringir peso, você vai ter que levar nas suas próprias costas? O que você levaria? O que é importante? São as dezenas de sapatos e nananã? Certamente não. E como é sofrido, como é doloroso imaginar que no nosso planeta existem populações inteiras indo de um lugar a outro, tentando atravessar mares, tentando atravessar desertos, tentando atravessar territórios, para chegar em algum lugar. Isso a gente pode chamar de mudança mesmo, porque não é uma escolha, como muitos de nós às vezes têm, a possibilidade de mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, mudar de bairro. É uma insegurança, é um desalento, é um desamparo tão grande, e que muitos de nós não nos solidarizamos com essas pessoas. Muitos de nós ainda fecham fronteiras, muros, para que estas pessoas, que são seres tão importantes como cada um de nós, seres que têm histórias para contar, que têm experiências, que têm a sua inteligência, os seus afetos, e são pessoas que muitos de nós faz questão de hostilizar,
de dizer: este não pertence ao nosso país. Este não pode ficar aqui. É tão bizarro, é tão, sei lá, não sei nem o que dizer. Claro que todos os países precisam ter uma organização, uma forma de acolher, ou dividir entre naquela região quais os países que vão abrigar tais e tais e tais, enfim. Organizando, todo mundo fica bem, né, gente? A real é essa. Mas a gente não quer organizar. E como a gente falou lá no nosso programa que nos referenciávamos ao Natal, Jesus já nasceu refugiado. Seus familiares estavam em deslocamento, em fuga também, para poder que aquele parto acontecesse em segurança. E parece que a gente fala do Cristo, a gente fala que é cristão, a gente fala que é, mas a atitude não condiz com a fala. A atitude não tem coerência com o título que muitos se auto-identificam como cristãos. Isso só para a gente começar a falar de mudança. Mudança é bom? É bom. Em alguns momentos, tem mudanças que geram muitos lutos para nós, que geram muitas dores, como a gente está falando agora, destes refugiados, milhões deles, e outros no nosso cotidiano. Tem mudanças que são muito sofridas. A gente precisa mudar porque um familiar nosso partiu para a espiritualidade, porque perdemos um emprego, porque precisamos mudar de trabalho, porque aquele trabalho fomos demitidos, não tem mais aquele tipo de trabalho, preciso me adequar. São inúmeras as mudanças que, a princípio, nos parecem muito hostis, muito sofridas, muito doídas e que a gente não gostaria de estar neste momento. A gente sofre por aquilo que a gente deixa de ser quando algo muda na nossa vida. A gente tem os nossos hábitos, as nossas formas de estarmos no mundo, e quando a gente se coloca de uma forma a querer que aquilo permaneça o tempo todo conosco, a mudança ela é geradora de infelicidade, frustração. Mas mudar é bom também. Mudar é bom porque mudança é transformação. E para falar em transformação, ninguém melhor do que o filósofo da transformação, da mudança, da impermanência, chamado Heráclito de Éfeso, 5 séculos antes de Cristo. Lá na Grécia Antiga, um filósofo pré-socrático que dizia que o que dava o start no mundo, que fazia tudo acontecer, era o movimento, a mudança. E ele estava errado? Não. Ele estava observando a natureza. E a natureza, tudo vai se modificando. Dependendo da espécie de planta, tem um tempo lá de semente, um tempo de maturidade, um tempo de flor, um tempo de fruto. Os animais, a gestação, o céu, a lua, eles observavam a natureza, especialmente falando aqui de Heráclito, e identificava que este movimento dos contrários, ele trazia a questão dos contrários, ou seja, no dia já estava contida a noite, no frio, o quente, no úmido, o seco, na vida, a morte. E que estavam ali, ele chamava de guerra, né? Ou pantarei, né? Ou tudo flui. Guerra no sentido de que estavam ali, estes contrários estavam simultaneamente
as forças estavam ali. Quando uma delas cedia um pouco, a outra potencializava-se, né? E a vida é realmente assim. Claro que nós, depois, aí vem outro filósofo logo na sequência, Parmênides de Eleia, que vem e já fala do ser, daquilo que permanece, daquilo que não muda, que é imóvel, que não muda, que é imaterial, que é único, que é pleno, porque já está em si, tem tudo em si mesmo. Aí nós já estamos falando do ser. E para Parmênides, né, ou para nossa interpretação filosófica espírita, pode ser o ser Deus, pode ser o ser espírito, né, o ser na natureza, que é o espírito com letra minúscula, que a gente vê lá na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, princípio inteligente do universo. Então, veja que para Heráclito, a mudança, a vida só se sustenta na mudança. E a vida material é mudança. A gente amanhece com um dia nublado, tem chuva, ao meio-dia as nuvens são dissipadas pelo vento, vem o sol, aumenta a temperatura, as plantas têm lá o seu período de pujança, depois caem folhas. Agora é épocas de mangas, jacas, as frutas estão todas aí maravilhosas, épocas dessas frutas deliciosas que estão aí, que a gente vê o tempo todo. Aí vai chegar finalzinho de fevereiro, já não tem mais nada. Claro que temos, especialmente as mangas, o ano inteiro, porque nós temos aí as produções, as tecnologias agrárias que permitem que tenhamos frutas mesmo fora do período da estação dela. Mas aquela fruta raiz mesmo, orgânica, né, no sentido de não ter nada que ali que vai fazer ela crescer, ou etc e tal, essa a gente tem só em uma determinada época do ano. Então, essa época do verão e tal, e que agora, até final de fevereiro, por aí, até um pouco antes, já algumas espécies não tem mais. Então, veja, é a mudança. Esse pé de manga vai cair tudo, né? Floresceu, aí vieram as frutas, vão cair as frutas, e ela vai entrar num outro ciclo, para preparar daqui a pouco uma outra florada, uma outra, né, como a gente fala, está carregado, né, o pé está carregado de mangas. E na nossa vida não é diferente. Né? Quando a gente fala do Heráclito, que é muito conhecido pelo seu aforismo, nada é permanente exceto a mudança. Um outro aforismo dele, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nós também não somos os mesmos. O instante é diferente. A gente não é o mesmo porque no instante seguinte já é passado, o presente é agora. Dura aí, sei lá, 30 segundos, já virou passado. Então, veja, mudar é algo que não é, né? Já chegando na pergunta ou na resposta, você pode mudar o outro? O que vocês acham? Não, né? Mas vamos nós aqui, vamos fundamentar, e aí vocês tirem as próprias conclusões, até mesmo pela sua própria vida. Então, mudar é bom, mas é uma atitude que depende de cada um. É algo que diz respeito ao ser, ao espírito, à consciência. E cada um de nós é permeado ou é atravessado por crenças, por dores da alma, por dificuldades inúmeras, por traumas, por medos, por tanta coisa. A sua subjetividade toda, cada um de nós tem, a gente está lá na mesma família, 4 irmãos. Cada irmão é de um jeitinho diferente. Ainda que a gente tenha pontos em comum,
criados pela mesma mãe, criados pelo mesmo pai, enfim, né, numa família aí que tradicional que a gente conhecia, hoje a gente tem inúmeras formas de família, mas, assim, pensando a grosso modo, criados ali naquele núcleo familiar e que cada um enfrenta ou entende a vida ao seu modo, né? E que a gente vai conseguir mudar o fulano, a fulana? Não. Os nossos pais também são seres com as suas dores, com as suas alegrias, e que também não se modificam. Às vezes a gente tem dificuldades de relacionamento, a gente tem dificuldade de conversa, a gente tem muitas coisas, e que faz parte. Pai e mãe não é, ainda que a gente pensava quando era criança, não são heróis, não são seres de outro planeta, né? Intocáveis, perfeitos. Muito ao contrário, né? Tem muitas dificuldades, assim como qualquer um. Então, mudar é bom, mas dá trabalho. E não dá para a gente ficar naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Eu não gostaria de passar uma vida inteira, espero que eu não faça isso do mesmo modo. Que bom que a gente pode mudar, que a gente pode olhar, que a gente pode ouvir a nós mesmos. Daqui a alguns anos, pode ser que eu ouça esta live aqui e diga, puxa, hoje eu penso uma forma assim, ou eu já consegui realizar tal outra coisa. Que coisa triste e lamentável alguém que se segura como numa âncora a um ponto de vista, a uma opinião, a um jeito de viver e que não se atualiza. E o que mais vemos na nossa sociedade hoje são pessoas tentando se segurar como se fosse uma âncora a coisas do passado, a coisas que não têm mais lugar no mundo que vivemos. Há preconceitos, há racismos, preconceito com orientação sexual, identidade de gênero, questões ideológicas, há coisas que, né, e questões religiosas, de religiosidade, de como a pessoa se manifesta no mundo. Pessoas negando a ciência, dizendo que ciência não serve para nada. Né? Estamos onde estamos porque evoluímos no ponto científico, anestesia, cirurgias, exames médicos, vacinas, antibióticos, abordagens medicamentosas, cirúrgicas e outras tantas, psicológica. Gente, olha quanta coisa nós alcançamos e parece que ainda tem gente que não consegue aceitar essa jornada de progresso e que fica apegado. Parece que a gente está na fase lá do pré-iluminismo, século XVI, sei lá, o início do XVII. A gente está voltando a lugares onde a gente já avançou tanto. Então, são pessoas que não conseguem dar um passo adiante. Porque, às vezes, se sente confortável ali, ou ouve falar algo, não pensa sobre algo, não desenvolve um pensamento crítico e vai meio que seguindo. E aí a gente vê voltando doenças que poderiam ser evitadas, especialmente na fase infantil, com vacinas, crianças tendo problemas sérios por conta disso, pessoas deixando de fazer suas prevenções, e que, se você parar para pensar, não existe nenhum argumento lógico, nenhum argumento que sustente uma atitude que vai comprometer a saúde pública, porque se as pessoas não se vacinam, a gente tem o retorno aí de doenças que vão afetar a população como um todo. É igual a população, por exemplo, de cães e gatos.
que são animais que estão ali conosco o tempo todo. Se você deixar de fazer as prevenções, as vacinas, os cuidados que eles precisam, a gente vai ter retorno de doenças, como a gente viu o caso, por exemplo, de raiva em felino, né, em gato doméstico, que é algo que no Brasil estava erradicado. Erradicado significa não tem mais relato de caso. Há anos, muitos anos. Então, veja, a gente vai retroceder por medo de avançar, de progredir, por não pensar, por não atualizar, permitir que outros pensem por nós, que outros digam coisas que não se sustentam num argumento lógico, num diálogo, porque a gente só consegue estar no mundo se a gente mantiver esse diálogo. Então, a mudança é muito bom. A mudança é progresso, lei de progresso. A gente está no mundo e cada vez, quando a gente vai avançando, outros desafios virão. Então, quando a gente retrocede e vai viver lá na Idade Média, de novo, caçando bruxas, né? Como a gente pode dizer aqui o que ficou conhecido, buscando quem é contrário, quem escreveu o livro tal, esse livro não pode. Lembram? Tinha até aquele ato de Barcelona, lá queimaram os livros espíritas. Enfim, várias outras questões que aconteceram e que a gente levaria aqui muito tempo para falar. A história está aí e descreve para nós com requinte. Então, quando a gente retrocede, parece uma redundância, mas a gente não só não avança, como a gente dá passos atrás para assuntos já resolvidos e que só precisam ir melhorando. Então, não dá para ficar nessa síndrome de Gabriela, não dá para ficar achando que também nós vamos mudar o outro. É a consciência. É o espírito, é a vida do espírito que vai entrar em contato consigo mesmo e vai perceber ou não a necessidade de mudar, de se atualizar, né, de colocar em prática alguns outros, ainda que não é fácil. Cada um de nós sabe o quanto é difícil a gente avançar, a gente se colocar em assuntos que às vezes a gente sente como muita dor e sofrimento. As mudanças exteriores, às vezes, elas são mais fáceis, no sentido de que, sei lá, você vai lá, você não está tão bem, vai lá, muda o cabelo, vai para academia, vai perder peso, vai ganhar peso, vai não sei o quê. Sei lá, estiver mudando algumas coisas, muda o estilo de roupa, algumas questões exteriores, a gente até consegue mobilizar um pouco mais, por uma questão de mexer com talvez um pouco menos daquilo que é mais arraigado em nós, que é mais essencial, mais intrínseco. Mas aquelas que são da interioridade, que são como a gente vê o mundo, a nossa cosmovisão, como a gente está no mundo, como a gente gostaria de viver a nossa vida, como a gente gostaria de se relacionar com as outras pessoas, como a gente se coloca diante da natureza, como a gente se coloca diante de todas essas necessidades de atualizar as nossas atitudes em relação à natureza, aos animais, às plantas, às florestas. Tudo isso faz parte de mudanças muito, muito necessárias e que não são mobilizadas. Até você, sei lá, você pode ouvir isso aqui, achar legal e tal, mas, não, isso não é para mim, não. E quem vai falar o que para você? É só você que pode mudar, né? Que pode atualizar-se. Porque a gente entende que o espírito, ele traz, o atributo máximo do espírito é a inteligência, né?
vou melhor dizendo, né? Como a gente vê desde a pergunta 23, o que é espírito com letra minúscula é o princípio inteligente do universo. Então, é o princípio inteligente nos reinos da natureza, individuado, ainda sem consciência de si mesmo. No reino, ao atingir o ápice do reino animal, onde atinge-se a racionalidade, e a partir dela a vida moral, a escolha, o livre-arbítrio, começa aí a ideia de si mesmo, como a gente vai pensar a nós mesmos, como a gente vai decidir sobre, lá nos idos tempos, entre ficar dentro da caverna ou sair dela, e olha, agora, né, nos remete até a Platão, mas estou dizendo a caverna mesmo, né? O ser ainda meio bicho, meio ali mais instintivo, mas usando a inteligência. Então, o atributo máximo do espírito, do ser, é a inteligência, porque a inteligência está em todos os reinos da natureza. É o princípio inteligente do universo, individuado em cada um dos reinos. Se está em todos os reinos essa inteligência, e no reino nominal, né, na nossa nomenclatura dentro do Espiritismo, o homem atinge a sua racionalidade. Atingindo a sua racionalidade, ele tem uma vida moral. Essa vida moral é o quê? É essa potência, né, a atualização dessas potências que nós temos. O tempo todo estamos atualizando potências. Tudo já está em nós, em forma de potência. Como diria Aristóteles, é da potência, né, ao ato. O ato já é aquilo para o qual tal coisa existe. Dentro da semente já existe o carvalho inteiro, já existe a planta inteira. Só que a partir daquela semente na natureza, se o solo for bom, se tiver chuva, se não tiver muito vento, enfim, se as contingências mantiverem ou derem àquela semente a possibilidade dela florescer, crescer, a gente vai ter uma árvore. E a finalidade daquela árvore é existir daquele modo. Então, é da potência ao ato. No ato já está o ser inteiro. E assim nós, né, conosco já está ali a fraternidade, o amor, o bem, o respeito, o belo, a análise, a justiça, está tudo em nós, mas nós vamos atualizando a partir das nossas próprias experiências. Então dá um trampo danado. Por isso que alguns desistem e preferem ficar na mesmice, naquilo que já conhece, naquilo que dá menos trabalho. Ah, fulano falou que é assim mesmo, que não preciso fazer nada, tá bom demais, alguém está pensando por mim, e assim vai, né? Então, é simples, é só pensar assim. Quando alguém vem e te dá uma orientação, uma sugestão, reflete com você e diz, olha, não sei, o que você acha? Estou achando que isso não é tão legal, isso que você quer fazer. Você acata? 100%? Diz, obrigada, nossa, se não fosse você. Tem gente que sim, mas tem outros que não. A grande maioria não. Diz, vou fazer o que eu quiser? Não, imagina. Não. Então, se nós não fazemos, se nós não aceitamos o que o outro nos fala, se nós botamos em xeque e analisamos, eu vou trocar a palavra, se nós aceitamos, porque não tem análise nisso, qualquer argumento como sendo verdadeiro, sem nenhuma análise, por que que eu vou achar que o outro vai mudar porque eu estou falando que ele tem que mudar? Por quê? Vocês acham que isso é possível? Então, ninguém vai fazer o que é a nossa parte.
Porque a mudança, ela é a atualização de potências da alma, e a alma é única, ela é sua, é você que é um espírito individualizado com todas as suas histórias, e ninguém vai atuar sobre a sua vontade, a menos que você queira, que você se entregue. E o pior, às vezes as pessoas se entregam a pessoas que não têm o menor interesse no progresso, nem do indivíduo e nem do coletivo, que pregam destruição, ódio, desavença, dissensão, movimentos gananciosos, movimentos que botam em risco a vida de pessoas, e às vezes por inconsciência, ou porque não estão nem aí, ou porque não estão a fim de pensar, tem gente que aplaude, né? Então, vamos lembrar o Gandhi, que diz que temos que nos tornar a mudança que a gente quer ver no mundo. Né? Isso é tão perfeito, porque eu quero que todo mundo mude, mas a minha eu não vou fazer nada. Qual que é o melhor, né? O exemplo ou o seu modo de estar no mundo é o modo que mais inspira pessoas. O modo como você enfrenta a sua vida e os seus desafios inspira outros. Então, a mudança é o que eu estou fazendo de mim mesmo. Não vou mudar o mundo porque o outro quer que eu mude, né? Porque o outro acha que eu devo. Eu vou fazer porque eu, refletindo, usando a minha inteligência, meu livre-arbítrio, a minha capacidade de escolher, de tomar atitude, de implementar novos hábitos, eu decidi. Né? Então, pensando sobre essas questões, deixa eu responder perguntas aqui antes que a gente avance mais e eu perca a chance de falar com vocês, que essa interação é super importante para nós e agradeço super vocês estarem aqui conosco. A pergunta é da Ana Patrícia Dias, de Meninos de Deus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem-vinda. Entre a pergunta 621 do Livro dos Espíritos e esse tema, tem ligações profundas? Sim, Ana, com certeza, né? No sentido de que a pergunta 621, né, onde estão as leis de Deus na própria consciência, a resposta dos espíritos, como eu falei, já está em ato, nós já temos tudo em nós. Essas leis já estão em nós. Só que nós vamos compreendendo cada uma delas ao nosso tempo. Então, as leis, elas já estão em nós. Estão na nossa consciência porque é inato. É aquela sensação, é a intuição inata do divino, da inteligência absoluta, da inteligência suprema, da causa de todas as coisas, que a gente atribui o nome Deus. Mas para o nosso entendimento filosófico, é uma inteligência ordenadora, né? Como os gregos pensavam, lá o nous. Então, tem muita correlação, porque quando a gente toma rédea do nossa própria vida, da nossa carruagem ali, quando a gente está sendo protagonista da nossa vida, a gente vai se olhar, vai se perceber. Como eu estou no mundo? Faz sentido as minhas atitudes? Fazem sentido? É isso mesmo? Eu vou viver uma vida onde está todo mundo falando uma coisa e eu vou fazer outra, porque só eu e minha turma está achando que isso é a verdade. E aí, gente, o que traz de bom para o coletivo? Então, a lei está na nossa consciência, a gente sabe o que precisa fazer. Se a gente não faz, é porque a gente ainda está mobilizando, né? E cada um ao seu tempo. Tá? Então, tem bastante ligação, sim, porque todas as nossas atitudes estão
moldadas por estas leis. E aí eu lembro do Kant, né? O Immanuel Kant, também um filósofo que racionalista, que traz para a gente essa questão do dever, da lei, de fazer aquilo que precisa ser feito, não porque alguém me falou, mas porque eu sei que é o certo a fazer, que é o imperativo categórico de Kant, que é aquilo que eu vou atuar na vida mediante o que eu sei, né, o dever, como eu olho a vida, como eu sinto a vida, como a vida me afeta ali, como que eu penso a vida. E o Kant era conhecido por ser um ser que não mudava muito, no sentido de que ele era muito metódico, muito alinhado à lei, tanto que o relógio da cidade ali, das pessoas, ele era ajustado mediante o passeio vespertino dele. Toda vez que ele passava, todo mundo sabia que era 5 da tarde, né? Porque ele não errava, né? Não tinha uma disciplina muito kantiana. Então, sim, Ana, acredito que sim, e cada vez que o humano tomar mais contato com estas leis que estão na sua própria alma, no seu íntimo, na sua consciência, mais ele será respeitoso, fraterno com tudo que nos rodeia, com os seres, os homens, a natureza, a humanidade e tudo mais. E que hoje a gente vê, parece com distanciamento, mas que a gente pode aproximar a qualquer momento, né? A gente pode aproximar à medida que a gente queira. Jeremias Barreto da Sé, aqui de São Paulo, diz: pode comentar, ninguém muda ninguém, inclusive eu mesmo, a não ser quando saímos do terreno da intenção e caminhamos para a ação prática no bem. É isso mesmo, é a razão prática, né? É a vida moral, é a vida de como a gente está no mundo. Ninguém muda ninguém, realmente. Às vezes a gente consegue nem a nós mesmos. Eu, às vezes, fico pensando, falo, meu Deus, eu ainda não consegui avançar neste ponto. Eu ainda não consegui. Por que eu sei? Porque quando acontece a situação similar ao que já aconteceu e eu tenho a mesma reação, eu sei que eu não consegui avançar. Talvez conseguir minimamente, mas aquela situação ainda continua me acometendo. Né? Então, a gente não consegue realmente, Jeremias. Então, a intenção e caminharmos para a prática, primeiro, talvez, né, a intenção seja no sentido, puxa, eu quero. Mas o que eu preciso fazer? Às vezes a gente fica procrastinando, a gente fica lá e não sai do lugar, etc., por muito tempo. Dependendo de como aquela ação mexe com a gente, às vezes a gente demora bastante e não quer entrar em contato. Mas é prática, né? É prática. É tentativa e acerto. A gente tenta, não deu muito certo, né? Aparentemente, mas a gente ganhou experiência. E assim a gente vai, cada vez que a gente se recorda daquilo, cada vez que a gente repensa e toma novas atitudes, a chance de que a gente possa melhorar a situação é bem maior, né? Então, é isso sim, a gente tem essa ideia. Então, gente, obrigada por vocês participarem, é super importante para nós, só faz sentido se vocês também puderem estar aí, darem o seu, né, mostrarem para a gente aí o que vocês estão pensando, isso faz muito bem. Então, gente, para finalizar, continuo, né, a pergunta, porque você pode ter uma opinião, uma doxa diferente da minha, mas você acredita que pode mudar o outro? Então, na minha modestíssima e no como a gente trouxe aqui, a gente só pode fazer mudanças de dentro para fora. Até mesmo as mudanças exteriores, elas são mobilizadas por uma intenção e um desejo interno. Mudar as coisas do seu visual, mudar a sua casa, tirar o sofá do lugar, mudar de posição, etc., depende também do seu desejo, ainda que seja
você diga, ah, mas isso, só isso quem deseja é a gente, né? Como a gente quer ver. Então, essa vida, essa subjetividade, essa vida moral, né, onde a gente vai atualizando as nossas potências, depende de cada um de nós. Então, que você, neste janeiro, como a gente já falou aqui anteriormente, muitos de nós desistem do planejamento do ano ou das metas logo na segunda semana, quando vê que já a primeira já não deu muito certo. Não desista, vá, trace planos possíveis, que sejam menos de expectativas, mas que sejam realizáveis. Comece pelas coisas mais simples, comece por aquilo que você já sabe que dá para fazer, que é mais simples. Não está conseguindo mudar muita coisa dentro de você, vai arrumar uma gaveta, né? Eu adoro fazer isso quando eu estou muito, preciso ter uma decisão, eu gosto de ajeitar o meu ambiente, porque me dá uma sensação de organização, né? A casa organizada dá uma sensação organizada também, organiza a gente internamente, para você poder realizar as coisas, né? Então, cada um sabe como este alento, como este amparo chega até você. Então, agradecemos aí a sua presença. Se você gostou, se você acha que faz sentido para alguém, mande aí, tá? Ah, outra coisa que é interessante, você dizer assim, nossa, essa palestra, essa live, isso era para o fulano. Não, amigo, é para você mesmo. Quem está aqui é para você. Mas se você acha que faz sentido para alguém, manda, envia, compartilha, que a gente fica muito grato. Que você espalhe mudanças no mundo, aquelas que você acha que devem ser feitas. Se essa reflexão você acha que pode melhorar aí alguma coisa para alguém, faça essa diferença aí no mundo, beleza? Fiquem bem, até o nosso próximo Seres e Planeta.